Meus amados, a graça e a paz, votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco sobre aqueles que tocam na arca, que tocam na casa de oração, que tocam no sacerdócio. A palavra diz: não toquei nos meus ungidos. Veio a palavra do Senhor a Samuel e a todo Israel neste tempo. Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelense estava acampado perto de Ebenezer e os filisteus junto a Afezaque. O que eu quero falar para você, amado, é que nós temos que estar como se fosse em estado de guerra espiritual, acampados contra os nossos inimigos. Nós estamos acampados, nós estamos de olho, nós estamos orando, nós estamos louvando, nós estamos glorificando, nós estamos exaltando, mas o inimigo também está acampado contra a tua vida. O inimigo também está te observando de longe. O inimigo também está ao teu derredor, buscando a quem possa tragar. Então o inimigo está te buscando no mundo espiritual para arrebentar com a tua vida. E você tem que estar em estado de alerta espirituais. Nós estamos falando aqui de coisas espirituais. E as coisas espirituais se explicam espiritualmente e não carnalmente. As coisas espirituais só entende quem ora. As coisas espirituais só entende quem louva e quem adora. As coisas espirituais só entende quem se ajoelha na presença do Senhor. As coisas espirituais só entende quem vai ao altar. Mesmo para adorar, tem que ir ao altar. Bom é estar na casa do Senhor. O fogo arde no altar e do altar para a igreja. Então a tua vida corre um risco tremendo no mundo espiritual e você está deixando a vida te levar. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, amado, os filisteus estavam junto a Afeque e esses derrotaram a Israel, matando mais de 4.000 pessoas dos soldados de Israel. Então não pense que o teu inimigo não busca a tua morte. O teu inimigo não busca a tua derrota. Ei, o inimigo busca a derrota da igreja. E se a igreja cair, ele impera sobre a terra. O inimigo busca a derrota daqueles que andam em comunhão, em estado de oração. Então depois do combate, o exército de Israel regressou ao acampamento e aos seus anciões e o interrogavam. Então o povo sente a derrota, sabe que está sendo derrotado, aí vai no sacerdote. Vai lá em quem ora. Por que você não ora também? Por que você não ajoelha também? Porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e profundas que não conhece. Você também tem que orar. Aí as pessoas deixam o papel só para o sacerdote. O servo de Deus que deveria estar orando junto com o sacerdote para ajudar, agregar no combate, fazer fileiras contra o inimigo, não ora também. E aí nós vemos a nação do jeito que está. A nossa nação caminhando para a derrota. A nossa nação caminhando para o fracasso. E o povo não está orando. Não está clamando pelas suas autoridades. Então, amado, nós, o povo de Deus, os anciões da casa do Senhor, nós chegamos diante de Deus e falamos para Deus: Pai, nós estamos sendo derrotados. Servindo a um Deus tão grande, mas a derrota está em nosso meio. Então, amado, vamos trazer a aliança de volta? Vamos orar para defender o altar novamente? Como povo de Deus, vamos se levantar como igreja? Ou vamos deixar voltar um estado de regresso e de opressão ao povo? Nós vamos orar, se levantar como sacerdote e como povo de Deus? Ou nós vamos ficar de longe observando? Nós vamos chamar a atenção do Todo-Poderoso? Porque Deus fala, clama a mim. Primeiramente o povo tem que clamar. Ei, um juiz tem que ser provocado. Também é assim na terra. Você, para ganhar uma causa na justiça, você tem que provocar a justiça. Juiz está inerte. Juiz ele está observando. Então nós vamos trazer para aqui a Arca da Aliança, nós vamos trazer essa aliança de volta ao Brasil. Então, amado, se o Senhor está conosco, está no nosso meio,
ele vai também honrar a aliança que o povo está clamando. Eu clamo por aliança. Eu clamo para que o Deus Todo-Poderoso desça essa terra. Eu clamo para que Deus toque na cabeça dos políticos. Eu clamo para que Deus toque até na sua quarta geração. Eu clamo, amado, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória de Deus, nem que seja retirado do nosso meio por câncer, por doenças malignas, jamais conhecidas. Toque nos políticos corruptos. O mesmo Deus que tocou no passado com 10 pragas no Egito, ele pode jogar 10 pragas no meio político. Que venham as 10 pragas do Egito sobre a cabeça do político, sobre a cabeça da Justiça do Brasil, sobre o Senado Federal, sobre ali a Câmara Federal, sobre os governos estaduais, sobre as prefeituras, que venham as 10 pragas sobre a presidência da República, e quem tiver errado, amado, que colhe a praga. Porque eu lanço, segundo a minha palavra, em nome de Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o mesmo Deus que operou no Egito, opere no meio dos políticos hoje. Visita a sua geração, visita quem rouba essa nação, visita quem participa do cabide de emprego, visita quem pega o dinheiro e esconde em buracos. Elemante que aça. Esconde de trás de parede, porque você acha que não tem muito dinheiro. Tem mais de 3 trilhões de dólares em reais guardados. É o desvio público. Isso é o desmando de 20 anos. Agora, imagina o desmando de 500 anos. Oligarquias inteiras de família neste país. Toca neles. Gera câncer no meio deles. Mata. É o mesmo Deus, amado. A Bíblia fala que Deus é amor, mas sobretudo ele é fogo consumidor. Não é o mesmo Deus? Ou não é o mesmo Deus que nós servimos? Ei, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, será Deus eternamente. Que Deus passe o pente fino na política do Brasil, passe o pente fino dentro da justiça do país, que é totalmente torta. Arranca, gera câncer em suas gargantas, para que nem fale. O mesmo Deus, amado, que foi contra os filisteus roubaram a arca da aliança em Israel e levaram para Ecrom, para ficar aos pés do Deus Dagon, ou Deus vai ficar aos pés de Satanás, aos pés de principados e aos pés de potestades, enquanto tem uma igreja que ora no Brasil, ou Satanás impera sobre essa nação. Quem é Satanás, amado? Quem é principado e quem é potestade? Quem é hoste do mal para vir contra a nossa nação? Então, amado, o Senhor dos Exércitos manda vir a arca da aliança. Ofni e Finéias pega a arca da aliança e leva para a guerra. Só que Deus não era com aquele tipo de sacerdote. Ei, tem sacerdotes no Brasil que Deus não é com eles. Tem sacerdotes da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, que Deus não é com eles. Esse povo vê a sua família, esse povo vê a sua fazenda, esse povo vê ali o benefício próprio. É um povo que não ora mais, é um povo que não jejua mais e é um povo que virou politiqueiros, né? Eles vão com os políticos que beneficiam eles mais. Pegando terrenos para a igreja, isso e aquilo. Amado, se for para mim ter alguma coisa da parte de Deus, que o próprio Deus traga a existência sobre a terra. Mas eu não quero nada da politicagem, da pilantragem e ser conivente com esse tipo de gente. Amante soia ságia, mantiquias. Ofni e Finéias, amado, eram os 2 filhos do profeta Eli. Foram para a guerra e Deus não era com eles. Morreram e aí deixaram a arca da aliança lá na mão do inimigo. Hoje nós vemos uma igreja rendida. Eu falo na sua maioria, porque a minha eu oro e defendo. Aquilo que Deus me deu responsabilidade para cuidar, eu cuido. Porque quando eu falo minha, eu falo porque eu cuido enquanto eu estiver na terra, porque eu sou movido pelo Espírito Santo. Ainda sou sacerdote. Então eu cuido da igreja por oração, por jejum, por consagração, por amizade com Deus. Então se eu sou o responsável pela igreja na terra, porque a Bíblia fala que Deus falou para Pedro, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus apontou para ele e ele falou assim, edifica a minha igreja. Tu és sacerdote real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdotes da igreja, nós temos responsabilidade pela igreja. O Espírito Santo está em nós. Então a igreja que Deus me deu para cuidar, eu vou cuidar. Agora tem gente que já não está cuidando mais, né?
das coisas do Senhor. A igreja é do Senhor, mas nós somos mordomos. Então, enquanto Deus não se manifesta, nós somos os responsáveis. É como se nós fôssemos proprietários e responsabilidade espiritual da igreja sobre a terra, porque nós somos mordomos de Deus. Então, a igreja que Deus me deu para cuidar, eu vou cuidar. O povo que Deus me deu para me orar, eu vou orar. Então, amado, nós, o povo de Deus, estamos sendo vendidos. Então, Eli, vendo seus filhos errados dentro da própria casa, ele não fez a correção. E aí morreu também. Samuel, amado, assume no lugar de Eli. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A arca, amado, ela vai lá para Asdod, em Ecrom, né? Aí fica aos pés do deus Dagon. E os filisteus levaram a arca de Deus do campo de batalha em Ebenezer para o templo do ídolo Dagon, em Asdod. Estão levando a nossa igreja para o buraco. Os nossos políticos querem fechamento e trancamento da igreja católica e evangélica no Brasil. O mistério é grande. Amante soy acábia. Mas não vão conseguir, não. Porque ainda tem gente que ora. Mas no dia seguinte, quando os cidadãos daquela localidade viram pela manhã, verificaram que Dagon tinha caído com o rosto virado para o chão perante a arca do Senhor. Políticos vão se submeter à igreja. Não a igreja congregando, mas vão se submeter à força da igreja. Vão cair por terra eles, seus demônios, seus principados, suas potestades, suas hostes do mal, suas consagrações. Vai cair. Porque a Bíblia fala que o caminho e a verdade é Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus Cristo está no nosso meio através do seu Espírito. Abra a tua boca, filho, e eu falarei por ti. E o Espírito Santo está sobre nós. Mais forte é o que está em nós do que todo aquele que está no mundo. Vai cair por terra sim. E Deus vai visitar sim. E preste atenção o que mais aconteceu. Mas no dia seguinte, quando os cidadãos daquela localidade viram, pela manhã, verificaram que Dagon tinha caído por terra perante a arca da aliança. Contudo, na manhã seguinte, aconteceu a mesma coisa. O ídolo tinha caído novamente e o seu rosto perante a arca da aliança. Vão cair quantas vezes forem necessários cair. Vai cair você, político. E a sua geração também vai cair. Os teus filhos, teus netos também vão cair. Eles não vão vingar mais nessa nação pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vocês perderão as suas propriedades. Por motivos espirituais, as suas propriedades vai cair por terra. A tua terra será infértil pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. A tua geração vai cair por terra, porque você foi ladrão e corrupto sobre essa nação. Você participou de um sistema que lesou o povo. Vai cair você e a sua geração. Creia no que eu estou falando. Então, amado, quantas vezes você tentar se levantar, tantas vezes você vai cair. O ídolo tinha caído novamente sobre o rosto perante a arca do Senhor. Só desta vez tinha a cabeça separada do resto do corpo. Então, a imagem de Dagon já estava com a cabeça cortada. Que Deus corte a cabeça, espiritualmente falando dos políticos. Que Deus corte espiritualmente você dessa terra. Que Deus visite você com as pragas do Egito. E eu estou falando de um Deus forte. Eu não estou falando de um Deus que recua. O mesmo Deus que operou no Egito vai operar na tua vida e na tua família e na tua geração. Político ladrão. Você que rouba essa nação. Você da justiça federal, estadual, STF, seja quem for. Você que participa dessas coisas. Deus vai te visitar com um câncer. Deus vai te visitar com pragas do Egito. Deus vai te gerar esterilidade na tua terra. Ladrão. Que roubou a nossa nação. Que roubou um povo que clamou a Deus durante anos, 520 anos cativo, 20 anos de governo de esquerda, arrebentando com esse povo. Ladrão, Deus vai te arrebentar, Deus vai te buscar dentro da tua casa, vai puxar na tua boca como se fosse um peixe no anzol, e você vai para fora d'água e vai morrer. Eu profetizo morte na tua vida, ladrão. Em nome do Senhor Jesus, cabe a Deus matar e não a mim. E Deus sabe o que eu estou falando. Cabe a Ele visitar você com morte ou não. Que a morte seja a tua vizinha. Que você seja companheiro dos fracos.
que o teu governo e a tua dinastia enfraqueça. Que você veja o câncer no meio do teu povo. Que ali, no meio da sua vida, esteja a cólera, a peste, viu? As doenças que nem médico vai conseguir diagnosticar. O teu dinheiro não vai conseguir te salvar, ladrão. Você nos roubou, ladrão. Políticos ladrões. Que Deus visite a sua geração. Que Deus visite os teus filhos, os teus netos. Que Deus visite, em nome do Senhor Jesus a quem sirvo. Visite toda a tua corja. Que não deixe um só de pé. E eu estou falando aqui de um Deus forte. E se Deus é o Deus da palavra, Ele também ainda ouve uma voz de um sacerdote. As mesmas pragas do Egito eu profetizo sobre a tua vida e sobre a tua geração. E até as mesmas pragas de hoje. Doenças incuráveis. Ande no teu meio, ladrão. Político ladrão. Que você seja visitado pelo câncer. Que você seja visitado pela cólera. Que você seja visitado por doenças incuráveis que vai vir do teu estômago. Eu profetizo e eu ligo na terra para ser indicado do reino e que o próprio Deus responda à sinceridade de um sacerdote. A tua cabeça vai cair por terra. Somente o tronco ficará em paz. A Bíblia fala que existia uma prostituta chamada Jezabel. Ela foi contra o profeta Elias e ela caiu de cima, lá do eirado de uma torre. Caiu lá no chão e os cachorros comeram a sua carne. Você, político, mulheres da política que roubam esta nação, que você caia de forma espiritual no chão e que você se arrebente, você e sua geração. Vocês estão arrebentando com a nação, colocando pessoas dentro de uma casa e um infectado está infectando todo mundo. Vocês estão acabando com o comércio. Vocês estão acabando com as nossas vidas. Ladrão. Que aconteça com você e com o Deus que você serve. Porque existe Deus menores com D minúsculo, mas existe um Deus com D maiúsculo, que é o Deus superior e juízes de toda a nação. Sobre a sua direita, Jesus Cristo, advogado fiel. Sobre a sua esquerda, um promotor de acusação chamado Satanás. Sobre a terra, o Espírito Santo. Ei, nós estamos diante de um tribunal e o tribunal irá te julgar. Eu coloco essa petição na mão de Deus. Deus vai julgar a tua casa. Está diante do juiz, está ligado na terra, está ligado no reino. Essa petição, assim como eu falei, assim será. Porque assim como um sacerdote falar, assim será. Está lá em Levíticos 27:12. Em diante. Você será visitado segundo a palavra de um sacerdote. E é por isso, amado, que até o dia de hoje, nem o sacerdote, nem os adoradores de Dagon, em Asdod, entram no templo. Ei, os teus templos vão cair por terra. Templos de adoração a Satanás, a principado, a potestade, a Mamon, a Astarote, a Nimrod, a Nosferatus. Cai por terra esses demônios no nosso céu. Haja uma guerra espiritual, porque o anjo do Senhor é um espírito ministrador e é mandado para ajudar o que há de herdar a salvação. Eu profetizo uma guerra espiritual, caindo por terra os demônios e os políticos que servem esses demônios. E você que diz que é ateu, Deus vai visitar a tua casa e a tua geração também. Aleluia! Aleluia! Ou você serve a Deus, ou você teme a Deus, porque todo homem tem que ter temor de Deus. Davi mandou buscar a arca do Senhor. Estava lá na casa de um servo, mas o povo de Asdod, lá nos sírios, na Assíria, mandou devolver a arca, porque a arca estava provocando mal. Devolva a nossa paz. Abra as nossas portas, porque você vai perecer. Enquanto você fechar a porta da igreja, você vai perecer. Eu estou falando de igrejas sérias. Eu não falo de pastores que ficam macumunados com político e bajulando os pés de político, não. Esses pastores também vão perecer. Viu? Em nome do Senhor Jesus. E aquele que toca na arca cai por terra. Toca na arca. Toca na aliança que o Senhor tem em terra. Político, ladrão. Ladrão. Graça e paz, meus amados. Compartilhe este vídeo.
Inscreva-se no canal. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a quem sirvo. Deixe o seu joinha. Ative as notificações e vamos saber mais de situações entre a política e Deus. E o que Deus vai fazer com esse povo, com esses pilantras da nossa nação. Graça e paz em nome de Jesus.